para andar um pouquinho mais. Vou passar hoje pela paralela de quem está chegando na cidade à esquerda. Aqueles outros vídeos que eu fiz pela paralela também à esquerda, tendo a reta. Mas só que de quem vem do Vale Paraíso, ou de Petrópolis, ou de Friburgo, indo em direção ao alto. Como eu estou voltando, hoje eu vou para a paralela à esquerda da reta, mas no sentido de quem chega do Rio, do alto, para entrar na cidade. Aqui também estou parecendo até cigana, porque todo lugar que eu passo eu digo, já morei aqui. Na verdade, meus pais sempre mudaram muito. Eu acho que eu mudei 18 vezes na vida. Depois que eu casei no primeiro ano, eu mudei 3 vezes. E aí depois quando Paulo Ricardo não existia, só o Carlos. Quando o Carlos Ernesto tinha 1 ano e 11 meses, a gente foi para esse apartamento. Aí que eu parei de mudar. Só que em Teresópolis, eu já mostrei 3 lugares, né? O que eu moro, 2 que eu morei. 3 que eu mostrei hoje, mais um. Agora aqui tem mais um. E só em Teresópolis ainda vai faltar 2 lugares que eu morei. E um outro no alto também que eu frequentava. Tem Canoas, que também meu pai, a gente frequentava nos finais de semana. Quando eu era pequena. Ainda tem um no alto que a gente já passou, que também a gente frequentava. Muitos lugares, porque 17 foram os que eu morei, ou 18. Mas ainda tem uns 5 lugares que a gente só passeava, né? Casa de final de semana. E além de Teresópolis eu morei. Quando eu nasci no Rio, fui para Friburgo, fui para Paraty. Depois, quando eu tinha 1 ano e 9 meses ou 7 meses, eu fui do Rio para Friburgo. Aí quando eu tinha uns 4 anos, na verdade até 5, eu morava em Friburgo. E aí nós fomos para Paraty. Aí nós nos mudamos de Paraty com uns 7 anos, voltamos. E aí, quando nós voltamos para Friburgo, eu fiquei morando no mesmo lugar. Aí depois, quando eu tinha uns 9 anos, 8, 9, aqui que eu morei. Parando, ó, nessa casa. Ao lado da igreja de São Judas Tadeu. Era aqui. Meu pai e minha mãe que colocaram essas pedras na parede, inclusive. Agora ela virou parte da escola, da igreja. A igreja comprou. Virou parte da paróquia São Judas Tadeu. Tinha um padre Condé. Agora se mudou, foi para outra cidade. Eles ampliaram aqui fora, que tinha um pé de abacate. Tem foto da gente de patins brincando aqui com uma das minhas irmãs, com minhas primas. Então é isso, aí vou continuar contando a história enquanto eu passeio, caminho. Olha que linda esse trabalho com azulejo. Aqui em Teresópolis, aliás, tem vários trabalhos com azulejo assim bonitos. Nas igrejas. Então, aí, como eu estava contando, aí eu morava lá em Friburgo, na Cônego. Antes disso eu morava lá no... Aqui eu contei que eu morava em Friburgo. Era pertinho da escola, na Serra das Dores, que é a escola que eu mais gostei de estudar.
Até hoje eu tenho vontade de ir lá visitar um dia, pedir para entrar, para as irmãs entrar lá, porque era tão lindo. Gostava muito de lá. Mas aí meu pai, como é militar, foi transferido para o Rio. E aí então, para a gente não ir para o Rio, meu pai fez esse sacrifício de ficar indo e voltando do Rio. E a gente morando em Teresópolis. Aí foi onde eu conheci o Rodrigo na escola. Eu estudei no SEM. Depois que eu tenho amizades até hoje. Com a Sheila, Maria Eugênia, Sharon, Juliana. A gente não tem um contato tão frequente com a Sharon e a Juliana, mas a gente se encontra raramente na rua. Mas a gente conversa e tal. A Sheila tem um contato mais constante. E a Maria Eugênia. Bom, aí quando nós fomos para a escola Pedra do Sino, que hoje em dia é uma loja de piscina. Essa aqui, ó, que eu tô filmando para vocês verem, que fica na reta, era a escola. Conheci o Rodrigo, meu primeiro namorado, e até hoje meu único namorado, e eu a dele. Que lindo! Estamos envelhecendo juntos nessa vida. Muita sorte quando a gente encontra o nosso par jovem, a gente cresce junto, tão bom. Sou muito grata a isso também. Ter encontrado a pessoa certa, de primeira. Também, e ser a pessoa certa, porque às vezes a gente encontra a pessoa certa e não sabe ser a pessoa certa da pessoa, né? Então, a gente tem que dar para receber. Por isso que eu falo que convivência é um ato de amor universal. Porque conviver, a gente precisa respeitar a pessoa, aprender, ensinar, nos dedicar. E isso a gente pode fazer com qualquer ser humano que a gente encontra. Esse respeito, esse cuidado. As pessoas não entendem isso, é tão triste. Que a vida podia ser bem melhor assim. Mas eu já sofri muito por isso. Eu hoje entendo que a gente não pode mudar os outros, só nós mesmos. E educar os nossos filhos desde pequeno, porque de pequeno a gente ainda influi na personalidade. Na educação dessa personalidade molda, né? Porque a personalidade ninguém muda. Mas a gente molda essa personalidade, melhorando os pontos positivos, ensinando os pontos negativos que não são legais. E a criança aprende, realmente. Depois que cresce, cada um só pode mudar a si mesmo. E amadurecer. Acontece que tem gente que não amadurece a vida toda. Olha, essa casa era maravilhosa. Tá abandonada, como eu disse. Ó, eles tiram os muros das casas para ir virar prédios, apartamentos. Esse aqui falaram que o fundo é para o restaurante que serviria, mas eu nunca vi nada disso. Bom, aqui sim é a rua paralela lá, ó, a avenida principal que a gente tá. Eu fui uma rua depois porque eu quis mostrar onde eu morava. As coisas mudam e nós também. Então, como eu estava contando, enquanto a gente passeia pela cidade, que eu não posso ficar falando enquanto caminha, mas é só hoje para eu contar um pouquinho da minha história. Lembrei. O meu pai fazia o sacrifício, né? De viajar todo dia, a gente morando aqui, onde eu conheci meu namorado, que eu contei, que eu já mostrei. E aí, quando fizemos vestibular, eu, minhas irmãs, meu marido, nós fomos pro Rio. Aí eu e minhas irmãs fomos morar lá. E aí a gente, quando morou lá, a gente morou lá, só lá uns 3 ou 4 lugares. Lá em Copacabana foi uma época boa também, pra gente aprender a ser mais independente, que a gente não saía, a gente não fazia nada. Aqui em Teresópolis. E lá também eu nunca fui a uma festa de faculdade, nada disso. Mas a gente aprendeu a fazer compras, se virar, ir pra lá e pra cá, levantar a hora que tinha que levantar sem ninguém mandar. Aprender a ser independente. E aí voltei para Teresópolis, porque eu e o Rodrigo também fez faculdade lá. Ele entrou um ano depois para educação física. Ele já queria, mas ele ia fazer outra coisa, que os pais dele não queriam. E aí na faculdade a gente chegou a fazer umas matérias juntos novamente, que foi bom. Mas aí isso fez com que eu me formasse primeiro.
No ano que eu me formei, a gente já namorava 5 anos, eu engravidei do Carlos. Aqui, gente, quilomania. Mas o Rodrigo ainda cursava a faculdade, porque uma parte ele só pôde fazer 2 dias, que é o que a mãe dele tinha possibilidade para pagar para ele ir. Então nós casamos e ele teve uma vida nessa fase bem puxada, que ele trabalhava, era papai e estudava. Para mim já era que eu só trabalhava e tinha o neném, casa para cuidar, porque a gente casou no mesmo ano. E a gente superou todas as dificuldades com amor, com resiliência. E educamos 3 meninos maravilhosos. Eu curti muito cada fase deles. Curto ainda. Pra gente não se arrepender no futuro, a gente tem que viver tudo que tem pra viver. Que bom, graças a Deus que eu tinha esse pensamento, essa maturidade cedo. Meus filhinhos agora são meus amigos. Eu educo e eles estão cada vez mais... A gente fica como se fosse, sabe? Quando a gente cria os filhos assim, a gente cria amigos que combinam muito com o nosso jeito de ser, né? Porque a gente convive muito junto. Diferente se a gente deixar a criança pra lá, né? A gente convive demais, então a gente se influencia muito. Eles a mim, acho que eles me fizeram crescer e eu a eles, graças a Deus. Vamos ver então aqui o Green Fruit. Eu voltei pra avenida, está aberto. Vou comprar a verdurinha. Acho que ainda tá fechado. Tudo bem, eu continuo no lugar. Então é isso, gente. Agora depois a gente conversa mais.